E aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar de Odontoprev. Afinal, que empresa que é essa que nunca deu prejuízo? Tem um payout de 96%. Lucro líquido aí na faixa de 500 milhões de reais ano. Então, será que é uma boa investir no Odontoprev? Se você gosta desse tipo de conteúdo, fique conosco aí, dá um like e bora pro vídeo. Bora falar de Odontoprev. Odontoprev é uma empresa bem interessante, né? Mas vamos começar falando pelo gráfico, né? E olha que gráfico complicado, né? Imagina só, nos últimos 12 meses a ação valorizou apenas 8%, né? Então o que a gente percebe é que a ação está encaixotada aí entre os 10 e os 12, entre os 9 e os 12, ela está oscilando aí nessa faixa de preço, né? Sem nenhuma variação relevante, né? E é uma empresa que tem um beta de 0,56, então espera-se que a cada um ponto percentual que o Ibovespa se movimente para cima ou para baixo, ela se movimente 56 centavos. Então é uma ação mais moleirona, né? Isso no blend da carteira é interessante. A gente tem que ter na carteira ações com beta alto e tem que ter ações com beta baixo, né? Nos momentos de maior volatilidade, que o mercado está muito nervoso, empresas que têm o beta baixo é importante, né? É legal porque dá tranquilidade para sua carteira. A volatilidade da Odontoprev está em torno de 30%, então, ou seja, nada demais, dá para trabalhar, né? Tem volatilidade, mas dá para trabalhar. A liquidez em torno de 10 milhões de reais por dia, então dá para entrar, dá para sair, o pequeno investidor não tem dificuldade nesse sentido. Os dividendos, né, estão em torno de 14%, então isso é legal. Dividendos de 14% é raridade, né? O que a gente tem que ver é se isso é recorrente ou não. E isso aí nós vamos trabalhar no vídeo mais à frente, ok? Rapidinho, vamos falar aqui da história da Odontoprev, né? Ela foi fundada lá em 87, né? Fez o IPO em 2006, então, ou seja, já é uma empresa velha de bolsa, né? Ela, na época, arrecadou 175 milhões de reais, né? E tem dois grandes momentos muito importantes para a Odontoprev. Em 2009, a associação com o Bradesco e em 2013, a criação da Brasil Dental com a BB Seguridade, né? Em 2014, o Bradesco passa a ser o controlador, esse também foi um momento muito importante. E é uma empresa muito grande, né? São mais de 27 mil dentistas atendendo em mais de 2.500 municípios no Brasil, né? É a maior operadora de dental do Brasil. São mais de 8 milhões de beneficiários e ela detém 26% da participação de mercado. Em 2023, ela faturou mais de 2 bilhões de reais, né? E ela é uma empresa interessante porque ela é de crescimento. Mas, assim, você duvida, né? Vamos lá, vamos aos poucos, né? Esse slide mostra uma comparação entre a quantidade de planos de saúde, né, tradicional e os planos de saúde dental. E mostra o quê? O que importa é a última barra. Hoje o Brasil tem mais de 51 milhões de planos de saúde tradicional, sendo que somente 34 milhões de planos de saúde dental. Então, tem aí um gap de no mínimo 15 milhões de planos de saúde de dental, né? Então tem uma avenida de crescimento. E essa avenida de crescimento, ela existe para frente e ela existiu também, né? A Odontoprev, ela cresce 15% ao ano, né? Você pega aí de 2006, né, para cá, olha a receita como ela sobe, né? Ela sai de 182 milhões de reais e vai para 2,2 bilhões, né? Então é uma receita que cresce 15% ao ano. E essa receita ela é distribuída em três grandes grupos de negócios, né? São os corporativos, que são os planos de saúde das empresas, né? As empresas oferecem, às vezes, o dental, né? São 56% do faturamento. E você tem o PME, que são pequenas e médias empresas, e os individuais. Está praticamente meio a meio, né? E a gente vai observar o quê? Que o negócio virou mesmo, foi quando o Bradesco encampou a Odontoprev, e aí o pequenas e médias empresas e o individual, ele deslanchou uma velocidade muito grande. E o que é interessante nesse negócio dos pequenas e médias empresas é o seguinte, é a relação faturamento-custo, né? O que é isso, né? A gente vai perceber que no corporativo, o ticket médio é pequenininho, é R$18, né? Ela recebe R$18 por beneficiário. Agora, no pequenas e médias empresas já é 26 e no individual 42. Então imagine você,
A receita da Odontoprev, quando ela faz um plano de saúde individual aí para uma pessoa física, ela é mais do que o dobro, quase o triplo de um corporativo, né? Então, a receita de pequenas e médias empresas e a receita dos planos individuais é muito maior que o corporativo, né? E o custo é mais ou menos a mesma coisa. O custo gira em torno de 8, 9, 7, né? É isso que esse slide mostra para a gente, que o custo ele é constante, oscilando aí em torno de 8, 7 reais, mas a receita, né, o ticket, a receita, ela oscila demais. No corporativo em torno de 17, nas pequenas e médias empresas 26 e nos planos individuais nada mais, nada menos do que 42 reais, né? Então isso é interessante, né? E aí, pessoal, bora lá fazer a avaliação econômico-financeira da Odontoprev. Como todo mundo sabe aí, quem já participa do canal sabe que eu utilizo análise dinâmica de balanços, né? Então a primeira coisa que eu faço é pegar o balanço da empresa, o balanço tradicional, ativo e passivo, e fazer uma reclassificação para apurar essas três continhas aqui, né? O capital de giro, a necessidade, capital de giro, saldo de tesouraria. E depois que eu fiz isso, eu tabulo e cheguei nessa planilha aqui, né? E quando eu cheguei nessa planilha, eu olhei e falei assim, nossa, necessidade de capital de giro negativa em 800 milhões agora em 2024. Isso é muito bom, gente. Necessidade de capital de giro negativa é para poucos, né? É sinal que os fornecedores estão financiando a sua operação. Saldo de tesouraria positivo em 611 milhões. Então a empresa é aplicadora, ela não é tomadora de recursos. Isso também é muito bom. Aí eu olhei o capital de giro aqui, estava negativo, fiquei um pouco preocupado, porque geralmente capital de giro negativo significa empresa insolvente, né? Montei minha tabelinha aqui para me ajudar a raciocinar, né? Aqui são as fontes, necessidade de capital de giro de menos 800 milhões, saldo de tesouraria, capital de giro. Quando eu olhei isso aqui, falei, não, tá ok. Quem financia a operação é a necessidade de capital de giro, né? O capital de giro é muito baixo, a empresa não deve precisar de muita infraestrutura para fazer rodar a operação. E como é superavitário, aplicação, né? Ok, fiquei mais tranquilo, fiz o meu gráficozinho, aqui com a minha equação do R$0, né, salientado aqui, no amarelinho, no branquinho, para mostrar o quê? Que tanto o capital de giro, que é o verdinho, quanto a necessidade de capital de giro estão abaixo de zero, né? Então, dos 800 milhões de necessidade de capital de giro negativo, ou seja, de disponibilidade de capital de dinheiro dos outros, né? Isso aqui significa o quê? Eu tenho 800 milhões de reais de dinheiro dos outros na minha operação, né? E eu vou financiar o meu capital de giro que está negativo em 180, sobrou, e o que sobrou eu estou aplicando no banco, né? Eu só precisava de 180, só que os meus fornecedores me dão 800, e aí sobra, eu aplico no banco. Simples assim, né? E aí eu fui olhar a necessidade de capital de giro, a composição dela, né? E eu olhei essa necessidade de capital de giro e eu pensei logo assim, gente do céu, mas o volume de dinheiro que circula, né? Porque a necessidade de capital de giro são as contas cíclicas, né? É muito pouco, né? Olha o quanto você receber, 76 milhões, estoque 4 milhões, tributos, né? Olha que as obrigações trabalhistas são poucas, só essa continha aqui que está alta, né? Outras obrigações são 453 milhões. Eu fui lá olhar o que é isso, era dividendos, tá tranquilo. Mas mesmo assim, se eu tirar os 400 milhões aqui dos 900, aqui vai para 500, eu ainda vou ter uma necessidade de capital de giro aqui de 300 milhões, 300 e poucos milhões, né? Negativa, né? Então, ou seja, os fornecedores continuam, né? O meu passivo, melhor dizendo, para ser mais abrangente, continua financiando a operação, né? E aí eu pensei, e o ciclo financeiro? Ciclo financeiro negativo, né? Se a necessidade de capital de giro é negativa, o ciclo financeiro vai ser negativo em 60 dias. E aí que eu falei assim, gente, mas é claro que o ciclo financeiro é negativo. Nós estamos falando de uma operadora de plano de saúde. Então, ou seja, ela recebe a mensalidade com antecedência, né? E os seus clientes, os seus beneficiários, eles são atendidos numa rede credenciada, né? De terceiros, né? A Odontoprev não tem pontos de atendimento próprio, são todos terceirizados. É um plano de saúde, uma operadora de saúde, né? Então, o que acontece? Ela recebe à vista e ela vai pagar aos poucos, conforme sinistralidade e com prazo de pagamento. Então, por isso que o ciclo financeiro ele é negativo.
E aí, o que acontece? Sobra dinheiro, né? Sobra dinheiro. E uma coisa que é interessante é o seguinte, que a sinistralidade da Odontoprev é de 38%. Ela vem reduzindo aí de 44% para baixo, vem reduzindo, está batendo aí 38% de sinistralidade. Para vocês terem uma ideia, sabe qual que é a sinistralidade da Amil? 85%. Então, o plano odontológico, né, ele tem uma sinistralidade menor. E ele tem a sinistralidade menor porque ele trabalha muito na prevenção. E a prevenção é muito barato, né? É a limpeza, é o flúor, a prevenção é muito barata, né? Então, como é um negócio que tem a sinistralidade pequena, o CMV ele é baixo, né? Logo, e ele recebe tudo antecipado, né? O faturamento ele recebe antecipado para depois ele pagar, né? Se houver sinistralidade, então é um negócio muito bom, né? E você percebe isso pela própria DRE. Olha que DRE maravilhosa. Ela dá 32% de EBIT, né? Que é o resultado operacional antes dos impostos, antes da despesa financeira, né? O resultado financeiro da empresa é positivo em 57 milhões. Então, ou seja, uma empresa que não tem dívida, né? O lucro líquido está dando 25%. Então, ou seja, você tem um EBIT de 31, né? Com um lucro líquido de 25. Né? É claro que o resultado financeiro ele ajudou muito o lucro líquido, mas não importa, né, gente? Não importa. Dinheiro não tem cheiro. Tanto faz, né? E esse resultado financeiro de 57 milhões, ele vem daqui, ó, do endividamento inexistente, né? A Odontoprev, ela tem aqui, em 2024, 601 milhões de reais em aplicações financeiras, 10 milhões de caixa, né? Disponibilidade imediata, e não tem empréstimo de curto prazo, não tem empréstimo de longo prazo. Então, ela tem uma dívida líquida negativa, né? Isso significa o quê? Que ela gera resultado financeiro positivo, que seriam só as aplicações. Então, o que acontece? Quando a gente for avaliar uma empresa, a gente tem que pensar, que empresa que é essa? Qual que é o segmento? Odontoprev, ela não pode ser comparada a uma indústria, uma empresa de serviços normais. Ela é uma operadora de saúde. Ela recebe tudo à vista e ela vai ter os seus desembolsos, né, após a prestação de serviço, quando acontecer a sinistralidade, né, e com um prazo de pagamento. Então, ou seja, é um negócio bom, que gera muito resultado e que ele vai acontecer, ele vai acarretar nessa situação que, num primeiro momento, a gente acha que era estranha, né, com a necessidade de capital de giro negativa, com capital de giro próprio negativo, e esse saldo de tesouraria enorme, né, no primeiro momento a gente acha estranho, mas depois a gente entende. Não, é uma operadora de plano de saúde e muito bem gerenciada, com uma sinistralidade muito baixa, um EBIT muito alto, um lucro líquido muito alto, e é um negócio muito interessante. E é por isso que ela dá lucro, bem, pelo menos eu olhei os últimos 10 anos, ela deu lucro nos últimos 10 anos de forma constante e distribuiu seus dividendos aí também de forma constante nos últimos 10 anos. Então, enfim, sob o ponto de vista econômico-financeiro, podem ficar tranquilos que é uma empresa muito ok, muito bem administrada. O único ponto de ressalva, ponto de atenção, é sempre acompanhar a sinistralidade, né? Nesse tipo de negócio, é a sinistralidade que dá a toada do lucro. Imagine você, a Amil, tendo aí uma sinistralidade, né, de 85%, né? Então, você tem um negócio pior. Agora aqui não, você tem um negócio muito bom, ok? Então, agora vamos responder a pergunta. Afinal de contas, vale a pena investir em Odontoprev? Então, beleza, vamos devagar. Sob o ponto de vista operacional, nós vimos que é uma excelente empresa. Fez o IPO lá em 2006, seu principal acionista é o Bradesco. É uma empresa que, pelo menos nos últimos 10 anos, não deu prejuízo, muito antes pelo contrário. Ela tem um payout alto aí de 92%, 96%. Faz com que os pagamentos sejam recorrentes, ao menos aí nos últimos 4 anos. Tem até um vídeo específico no canal que fala só sobre dividendos da Odontoprev, tá? Eu preferi seccionar esse tema em 2 vídeos, porque senão ia ficar muito grande. É uma empresa que tem uma avenida de crescimento absurda. E por que que tem? Porque existe uma demanda insatisfeita. O setor público não oferece praticamente tratamento dental, né?
E no setor privado, se a gente comparar a quantidade de planos de saúde, né, tradicional com a quantidade de planos odontológicos, nós temos um gap aí de 15 milhões de pessoas, 15 milhões de beneficiários. O Odontoprev cresce 15% ao ano de 2006 para cá. É muita coisa. É lógico que esse grande crescimento aconteceu depois que o Bradesco entrou para a empresa, né? Porque aí mudou tudo. Hoje, o principal negócio da Odontoprev são as pequenas e médias empresas e os planos individuais, que inclusive foram fomentados pelo Bradesco. E nesses planos, a margem é muito alta. O preço de venda de um plano individual está em torno de R$ 42, por exemplo. Já o custo, em torno de 8 e pouco, não chega a 9. A margem é muito alta. Isso faz com que a Odontoprev tenha um EBIT muito alto e que tenha também um lucro bruto, um lucro líquido, aliás, extremamente alto. Para vocês terem uma ideia, o EBIT dela está em torno de 32%, né, que é o lucro bruto, o lucro operacional antes dos impostos, né, o EBIT, 32%. Como é uma empresa que não é endividada, ela não deve ninguém, ela tem a receita financeira. Seu resultado financeiro é positivo. Todo mundo na B3 é negativo, né? Ela é positivo. Então, isso acrescenta resultado na DRE e você tem uma empresa que tem um lucro líquido aí na ordem de 25%. É muita coisa. Aí tu pega que essa empresa se propõe a pagar em torno de 90% a 96% de payout em dividendos. Então, assim, fica um player, uma oportunidade, uma opção interessante, né? Nós vimos ainda que a necessidade de capital de giro dessa empresa é negativa. Ou seja, quanto mais ela vende, mais dinheiro ela põe no caixa. O capital de giro dela também é negativo, né? Mas isso é praticamente irrelevante, porque a necessidade de capital de giro sendo negativa, né, isso financia toda a operação e financia tanto que o saldo de tesouraria dela é enorme. E é por isso que ela é uma empresa que não vai ao banco para pegar dinheiro, ela vai ao banco para aplicar. Agora, por que ela tem uma necessidade de capital de giro negativo? Nós vimos que a NCG é negativa porque o ciclo financeiro é negativo. E por que o ciclo financeiro é negativo? Muito simples, gente. Ela é uma operadora de saúde. Então, ela não tem consultório de dentista. Ela vai no mercado, oferece seu plano, as pessoas pagam pelo seu plano, e ela montou uma rede credenciada. Quando o beneficiário quer algum tratamento, ele vai na rede credenciada e a Odontoprev, ela custeia esse tratamento de acordo com o contrato. Então, por isso que o imobilizado dela é pequeno. Ela recebe primeiro e ela repassa o custo para os seus médicos credenciados conforme sinistralidade. E é uma empresa que tem a sinistralidade muito pequena. Me falha a memória, em torno de 35%, 36%. Os planos de saúde tradicional, a sinistralidade é superior a 80%. Então, é uma empresa totalmente diferente. Se tu quer ficar exposto ao setor de saúde, a Odontoprev é uma excelente alternativa. Uma excelente alternativa. Considere essa oportunidade. Mas é uma empresa que ainda está em maturação. No outro vídeo, a gente até discute a questão dos dividendos. Se a gente pode considerar a Odontoprev como uma vaca leiteira ou não, né, na B3. Se os dividendos serão recorrentes para os próximos anos. Eu até falei o seguinte, que ela está em provação. Tudo leva a crer que sim, mas a gente tem que ter calma. Então, a mesma calma que a gente tem que ter para avaliar essa empresa, se ela é ou não uma vaca leiteira na B3, no pagamento de dividendos, se daqui a pouco ela pode entrar no IDIV, a mesma tranquilidade que a gente tem que ter para fazer uma avaliação séria nesse sentido, a gente tem que falar o seguinte, é uma excelente empresa, lucrativa, líquida,
mas é uma oportunidade de longo prazo. Eu acho assim que se você tem uma carteira que você está disposto a investir um prazo superior a 3 anos, que é uma boa oportunidade. Provavelmente, a própria remuneração do seu investimento hoje vai ser feito com os dividendos. Mas, assim, é investimento de longo prazo. Ok? Enfim, essa é a minha opinião. Se você gostou, já dá um like. Se você tem algum comentário, já escreve aí, manda uma mensagem no próprio YouTube ou manda uma mensagem por e-mail. Ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus.